Meus queridos amigos, nesta tarde a passagem das Escrituras para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção se encontra no Evangelho de Lucas. Abra comigo no Novo Testamento em Lucas capítulo 23, versículo de número 42. Lucas capítulo 23, versículo 42. E disse a Jesus, isto é, aquele salteador, disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Uma conversão modelo, ou o lugar certo para encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo. Este é o título de nossa consideração nesta tarde. O lugar certo para encontrar-se com o Salvador. Bem, esta é uma narrativa do final da vida do Senhor Jesus Cristo, Salvador. E mesmo em sua morte, ele nos dá um exemplo, um modelo da conversão. E o que nós temos aqui nas palavras de Lucas, inspirado pelo Espírito, é um modelo tão perfeito, amigos. Uma narrativa tão completa, tão simples, tão gráfica a respeito do caminho de salvação. Os sofrimentos do Senhor Jesus Cristo foram intensos. E mesmo ali naquela cruz, quando ele completava a sua obra de remissão, entregando a sua vida por pessoas como nós, mesmo ali em sofrimento sobre um sol escaldante, sendo humilhado, sendo torturado, uma demonstração de imensa compaixão do Senhor Jesus por homens e mulheres pecadores como nós. Pessoas que encaram seus pecados, pessoas que reconhecem a sua necessidade de graça e de perdão, pessoas que trazem a sua culpa a Ele, para receberem dele o perdão e a vida eterna. Bem, essa passagem, esses versículos, eles registram a conversão de um homem criminoso. Nos é dito aqui que dois malfeitores foram crucificados com o Senhor Jesus Cristo. Lucas nos diz, um à sua direita e um à sua esquerda, muito próximo do Senhor Jesus Cristo, uma pequena distância, na verdade, no Monte Calvário, no Gólgota. Um pequeno monte, não um grande monte. Na verdade, um morro. A primeira vez que vi este morro, estava em Jerusalém, perdoe-me mencionar a mim mesmo, em uma garagem, uma estação de ônibus árabe, com minha esposa, esperando o ônibus para ir a um determinado lugar, e ao virarmos o rosto em direção ao lado oriental dos muros de Jerusalém, ali fora, junto àquela estação, um pequeno morro, incrustado em pedra, o semblante de uma caveira, uma inscrição, melhor, uma escultura natural, não feita por mãos humanas, ali crucificado o Salvador. A poucos metros de distância do portão daquela cidade, ali ainda como um marco preservado, penso eu, pelo Senhor, apesar das mudanças naquela cidade, o lugar em forma de uma caveira. E que nome não é? No grego, crânios, a caveira, o lugar de morte, o lugar onde os romanos crucificavam criminosos, diante da porta daquelas pessoas que entravam e saíam de Jerusalém, como um exemplo da tortura, um exemplo da crueldade exemplar que deveria ser dado a criminosos, a párias sociais, no Monte Calvário, no lugar do Gólgota, fora das portas, o Salvador entrega a sua vida. Um à sua direita, outro à sua esquerda. Por 6 horas, aqueles dois homens observam, contemplam as palavras, a postura do Senhor Jesus Cristo naquela cruz pendurada. Era um dia quente, nós lemos, no calor escaldante do dia, ali sofrendo, depois de ter sido abatido, assim por dizer, com chicotes, surrado, com as costas dilaceradas, sangrando, cansado, pendurado, braços e pernas cravados com pregos enferrujados na cruz, diante dos olhos de toda uma multidão. Entre ele e 2 homens, provavelmente 2 jovens, ambos morriam ali também com o Salvador. Ambos sofriam dor aguda, ambos malfeitores, perversos, ambos necessitavam de perdão. Todavia, um daqueles homens, um daqueles jovens, morre como viveu. Não arrependido, incrédulo em seus pecados, mas o outro arrependeu-se, clamou a Cristo por perdão, confiou nele para a salvação como seu Salvador. E nós lemos que ele termina as suas últimas horas
antes de dar o seu último fôlego nesta vida, como uma pessoa salva, redimida por Cristo Jesus. Queridos amigos, é uma das mais belas passagens do Evangelho, a morte do Senhor Jesus Cristo por pecadores. Se você, nesta tarde, deseja uma prova de que a salvação de uma pessoa não depende dos méritos dela, não depende das obras religiosas, boas obras que ela possa praticar e acumular ao longo desta vida, bem, esta prova está aqui diante de nós nesta narrativa. Amarrado, pregado em uma cruz, aquele jovem que seria salvo, literalmente incapaz de fazer qualquer coisa meritória, de alcançar qualquer mérito, de participar de qualquer rito religioso, mesmo de ser batizado ou qualquer coisa do tipo, literalmente incapacitado de fazer qualquer coisa meritória. Mas mesmo ele, pela graça tão grande do Senhor Jesus Cristo, foi salvo. Bem, se você deseja também uma prova de que sacramentos, liturgias, ritos não são necessários ou eficazes para a salvação de uma pessoa, aqui está registrado na palavra de Deus a prova que você deseja. Ele nunca foi batizado, ele não teve tempo de descer dali. Não se tornou membro de uma igreja, embora se pudesse, se tornaria se tivesse descido dali, é claro. Nunca participou da ceia do Senhor, nunca praticou boas obras, ao contrário, era um criminoso, uma pessoa vil, mas ele arrependeu-se. Ele creu no Senhor Jesus Cristo, ele depositou a sua esperança, a sua confiança em Jesus, o Salvador que veio a este mundo. E pela graça de Deus, a graça de Deus somente, foi salvo ali naquele lugar, por sua fé somente, por meio de Jesus Cristo somente. E se alguém nesta tarde diz que não é possível, por certo, com segurança, saber que você está salvo, saber que ao final da tua vida você será recebido no céu, aqui está uma prova contrária a tudo isto. Que não importa o que você faça, não importa o que Deus faça por você, a menos que você seja um santo beatificado, uma pessoa excepcionalmente santa, você nunca terá certeza pessoal de salvação. Bem, aqui está uma prova contrária a isso. Porque ninguém recebeu maior e mais clara certeza de segurança e salvação na história do que este criminoso arrependido, que confiou totalmente e unicamente no Senhor Jesus e recebeu dos lábios do Salvador esta certeza de perdão e vida eterna. Não é uma passagem maravilhosa, uma passagem que nós precisamos conhecer em detalhes. E se você, meu querido amigo, amiga, deseja o perdão e a certeza de salvação, atente para esses detalhes nesta tarde. Reúna os teus pensamentos, reúna o teu coração e mente a estas verdades eternas aqui. Bem, a palavra do Senhor Jesus Cristo Salvador. Aqui está o exemplo de que o Senhor Jesus nunca muda, de que o caminho de salvação nunca muda, nunca foi alterado, desde o momento em que Jesus abriu este caminho de salvação, que ele é sempre o mesmo caminho de salvação, sempre o mesmo, nunca mudou. Arrependimento de pecados para com Deus, diante de Deus, e fé completa, total no Senhor Jesus Cristo Salvador. Para o perdão, para a salvação, para encontrar paz e misericórdia. E assim, queridos, há esperança. Há esperança nesta tarde, há esperança de perdão, de salvação para o mais vil, para o mais sujo de todos os pecadores, para o mais perverso, porque perdão vem da mão do Senhor de Deus. Senhor Deus, perdão. Porque perdão e salvação é oferecida por Ele, não por homens. Qualquer pessoa que convicta de seus pecados, não importa o estágio em que você chegou em tua rebelião, distância do Senhor, se você se aproximar do Senhor por meio de Jesus, pela fé nele, nele somente, você será salvo, você será perdoada, você será recebido como um filho, uma filha de Deus. E aqui está a prova cabal desta verdade. Atente para isso nesta tarde. Bem, aqui está. É maravilhoso, queridos amigos. É tremendo a reconciliação por meio de Jesus Cristo. Volte-se comigo para este versículo de número 33. Nós devemos iniciar rapidamente aqui. Ouça essas palavras, Lucas 23, 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro
à esquerda. Eram 9 horas da manhã quando Cristo Salvador e aqueles 2 homens foram crucificados. A zombaria, o escárnio dos líderes religiosos, da população de Jerusalém, o divertimento, a chacota dos líderes religiosos aumentava mais e mais, versículo de número 35. E o povo estava olhando e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Depois de persegui-lo por 3 anos, de buscar arapucas, formar armadilhas diante de Cristo para lançá-lo contra o povo, para desprestigiá-lo, para o matar tantas vezes, agora estava o Senhor Jesus Cristo ali no lugar que eles queriam, exposto ao deboche, ao ridículo, ao desaforo de todos. Cristo tinha exposto a hipocrisia daqueles homens. Cristo tinha exposto a mentira, o engodo, o fingimento daqueles líderes religiosos. E eles estavam irados com o Senhor Jesus Cristo, porque ele lhes roubava as multidões, e o apreço e a admiração das multidões. E agora eles tinham a oportunidade de revanche. As multidões, insufladas por aqueles líderes, também lançavam vilipêndio contra o Salvador, gritando, zombando. Antes, pouco tempo antes, cantavam louvores a Cristo. Lançavam suas roupas, seus mantos sobre aquele jumentinho, traziam palmas em suas mãos de palmeiras, cantando hosanas ao Salvador. E agora, insuflados por aqueles líderes, crucificam-o, desprezando, rejeitando, irados, pedindo a sua morte por tortura, gritavam a morte do seu Salvador. Ao lado de Cristo, 2 homens, 2 salteadores também sendo crucificados, versículo 32, e também conduziram outros 2 que eram malfeitores para com ele serem mortos, e quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. 2 salteadores, nos diz Lucas. Bem, na verdade, os tradutores para o português utilizam um adjetivo aqui um tanto fraco, na verdade, um tanto brando, para descrever aqueles homens. O termo, na verdade, no grego era mais forte do que malfeitores. Uma palavra que traz uma ideia profundamente negativa. Eram homens perversos, homens malignos, homens duros, sem afeição natural. Na verdade, o termo utilizado para ladrão ou salteador não é utilizado aqui. É um termo diferente que é utilizado aqui. Poderia ser melhor traduzido como saqueadores. Saqueadores. Bem, eles não eram ladrões comuns. Eles eram párias sociais, eles eram saqueadores profissionais, eles eram assassinos, queridos amigos. Eram pessoas que com frequência se juntavam com outros para fazer emboscadas, para invadir casas, para violentar mulheres. Com frequência matavam as suas vítimas. Eles não queriam ser reconhecidos, ser perseguidos. Roubavam, matavam, deixavam pessoas aleijadas, sangrando até a morte. Eram indivíduos que a justiça romana determinava a morte por meio da tortura. Um salteador ordinário não seria crucificado. Ele não seria executado desta maneira em uma cruz, porque lembre-se, a cruz não é apenas um instrumento de morte, era um instrumento de tortura. Não era a maneira comum dos romanos executarem uma pessoa, era por meio da forca e por meio da decapitação que faziam os romanos, os judeus por apedrejamento, mas a cruz era utilizado para torturar, para ferir, para doer e para deixar morrer em uma maneira humilhante. Assim, pessoas que eram crucificadas não eram meros ladrões de galinha, não eram meros salteadores. A literatura histórica sobre esse tema normalmente nos diz que quem se juntava a estes bandos, essas milícias de salteadores, eram pessoas jovens, homens jovens que se envolviam com este tipo de atividade. Talvez em seus 20 e tantos anos, não mais do que isso. É muito provável que esses 2 jovens salteadores, também da milícia de Barrabás, envolvidos naquela insurreição de Barrabás contra o domínio dos romanos, e era Barrabás quem deveria estar ali na cruz, junto com seus 2 comparsas, tendo sido solto por Pilatos poucas horas antes, e no lugar dele, por pedido da multidão e dos judeus, o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Nós lemos em Mateus, capítulo de número 27, versículo 44, que esses 2 salteadores, esses 2 ladrões, esses 2 saqueadores, eles insultavam Jesus, cada um deles, não somente um. Mateus 27, versículo de número 44, Mateus registra estas palavras.
E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados, dizendo: se és o Filho de Deus, isto é, livra-te a ti mesmo, e livra-nos também. Eles blasfemavam, diz Lucas aqui. Não é que eles apenas diziam: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Isto é, que eles xingavam, eles blasfemavam, enquanto também dizia: salva-nos, e tu que é o Cristo, Filho de Deus, salva-nos também, enquanto lançavam todo o seu ódio contra o Senhor Jesus Cristo. E agora, sua linguagem, naturalmente, como pessoas dessa natureza, era suja, era vil, era baixa, ao lançarem pragas contra uma outra pessoa, mas agora sobre a tortura, sobre a dor, sobre a humilhação, sobre a agonia. Que palavras terríveis eles não lançavam sobre o Senhor Jesus Cristo. Blasfemavam, linguagem injuriosa, linguagem de desprezo e ódio. Homens perversos que agora encaravam a sua morte como criminosos, com uma consciência perturbada, dolorida, e eles amaldiçoam o Senhor Jesus Cristo, porque Jesus representa a retidão, representa a verdade. É possível que eles o tenham odiado, porque o Senhor Jesus Cristo atraiu toda aquela multidão. Ali estavam seus amigos de infância, pessoas que eles decepcionaram e traíram, olhando para eles, os ridicularizando, e eles odiavam Jesus, que tinha atraído toda aquela multidão para aquele lugar. Uma grande multidão que assistia ao fim humilhante de cada um deles ali. E, meus queridos amigos, de repente, no meio daquela situação, nós lemos algo extraordinário, algo tremendo. Está aqui no versículo de número 40. E respondendo, porém, o outro, um deles, repreendia aquele outro salteador, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição, na mesma condenação. Algo tão tremendo, algo tão surpreendente, que do nada, assim por dizer, de repente, no minuto vituperando Cristo, lançando pragas contra ele, de repente ele está defendendo Jesus. De repente ele está lançando advertências, assim por dizer, contra o outro salteador. Um desses saqueadores muda completamente a sua atitude para com Jesus Cristo, de repente. Muda a sua postura em relação ao Salvador e muda as suas palavras. Isso acontece num período muito curto, num espaço muito curto de tempo. Um deles deixa de blasfemar de Jesus e de repente passa a orar a Jesus Cristo. Não é algo tremendo, queridos amigos? Ele deixa de insultar o Salvador e passa a defender a honra do Salvador. É impressionante, realmente impressionante, é realmente profundamente tocante, não é? Ele começa a dar um testemunho do caráter do Senhor Jesus. Ouça essas palavras. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. O que mudou? O que aconteceu ali de repente, naquele instante, assim por dizer, em poucas horas, não é tremendo? Como foi que aquela grande mudança aconteceu? Uma maravilhosa conversão, porque isso que significa conversão? Converter, mudar de direção. Ele estava indo em uma direção contra o Senhor, ele ia de encontro ao Senhor, e agora ele está indo ao encontro do Senhor. O que aconteceu ali, queridos amigos? Uma mudança tão dramática, tão tremenda. E eu devo lhe dizer isso, que aquele criminoso, ele ouviu um sermão. Ele ouviu um sermão, e foi isso que aconteceu. A primeira parte deste sermão não foi falada, foi um sermão visual, foi um sermão que ele viu e assistiu em detalhes, no comportamento, na postura do Senhor Jesus Cristo ali, a poucos metros de distância dele. Ele viu o comportamento do Senhor Jesus Cristo. Aquele ladrão nunca tinha visto alguém como Salvador. Apesar das circunstâncias cruéis, ele viu algo da majestade do Senhor Jesus Cristo. Ele viu algo divino a respeito da pessoa do Salvador. E no lugar de revidar, no lugar de ofender aqueles líderes religiosos que o pregaram ali, que lançavam mentiras contra ele, humilhação e desprezo, o Senhor Jesus Cristo pedia que o Pai os perdoasse. Aquele salteador viu isso. Ele ouviu isso. Ele observou essas coisas. Mesmo em sua grande dor,
Ele viu o Senhor Jesus mostrar preocupação com a sua mãe terrena ali, próximo da cruz. Ali próximo estava João, seu discípulo. E ele diz a ela, mulher, aí está o teu filho. Filho, aí está a tua mãe. E desde aquele momento, João o tomou como sua mãe, assim por dizer, para viver, morar em sua casa e cuidar dele. Ele proveu para a velhice de sua mãe o cuidado. E aquele jovem salteador viu isso. Uma demonstração da simpatia, do amor, pendurado em dor, em agonia, pensando em sua mãe, pensando em seus discípulos, pedindo ao Pai que perdoasse aqueles que o maltratavam, mesmo estando ali na cruz. Ele viu algo da majestade do Salvador, da santidade, da benignidade do Salvador transparecendo pelo seu ato. Oh, queridos amigos, nos diz o apóstolo João, lá no seu primeiro evangelho, no seu evangelho, capítulo 1, versículo 14, que quando eles estavam neste mundo, eles viram a glória do Senhor Jesus Cristo. E como esta glória era cheia de graça e cheia de verdade. Ele nunca mentiu, ele nunca praguejou. Ele tropeçava em uma pedra, se assim acontecia, ele não xingava, ele não resmungava, ele não praguejava. Mesmo ao falar com seus inimigos, havia justiça e verdade, e ao comunicar palavras que ninguém jamais falou senão ele, palavras de vida eterna, nós podemos ver o amor, a bondade do Senhor Jesus Cristo, perdoando os pecados daquele homem paralítico, levantando daquele lugar, purificando aquela mulher do seu fluxo de sangue. Tudo nele fluía verdade, fluía compaixão, não havia nada de errado, ninguém poderia culpá-lo, ninguém poderia levantar o dedo e apontar uma atitude errada, mesquinha, egoísta na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E este jovem salteador, este homem, ele veio entender que Jesus não era um homem comum, mas uma pessoa única, realmente vinda de Deus. E essa foi a primeira parte, deste sermão sem palavras. E então veio a segunda parte deste glorioso sermão. A parte falada, mas não por Jesus, mas por homens incrédulos. Os puritanos comentam neste texto, e há tantos e tantos sermões nesta passagem, de fato deve haver, que aquele homem ouviu 1000 sermões de Cristo, da sua postura, dos discípulos, dos seus detratores incrédulos. Observe essas palavras do versículo 35. Aqui está o sermão falado por seus inimigos. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou. Salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Era verdade o que eles estavam dizendo, eles não estavam mentindo. Ele salvou outras pessoas, ele curou outras pessoas, ele abriu os olhos aos cegos, ele perdoou pecados, ele trouxe pessoas de volta da morte para a vida. A outros salvou, a outros curou. O Senhor Jesus curou tantas pessoas. Ao pôr do sol, ele traziam milhares de pessoas com todo tipo de enfermidade. Com toda compaixão e bondade ele os curou, os libertou. Aquele homem endemoniado, tantos outros, pessoas cegas, surdas, convulsivas, de todos os grupos. Ele expulsou demônios, ele ressuscitou os mortos, ele transformou a vida de tantas e tantas pessoas. Era verdade o que eles estavam dizendo. Desce da cruz, eles diziam. Você fez isso, fizeste aquilo mais, curaste, salvaste. Ele fez isso, ele fez estas coisas, ele curou pessoas, ele perdoou pecados, ele abriu os olhos aos cegos. Ele se perguntava, ele fez tudo isso, é verdade? Como isso pode ser, perguntava ele em seu coração, que um homem fez todas estas coisas e tenha sido crucificado, ainda enquanto eles zombavam. Aquele homem descobriu a resposta. E as respostas estavam contidas nos insultos dos líderes judeus. Sem que eles percebessem, aqueles líderes, eles estavam pregando um imenso sermão. E aquele salteador ouviu. Alguns deles clamavam dizendo: porque se tu és o Filho de Deus, desce daí. O Filho de Deus. Eles desafiaram o Salvador a salvar a si mesmo. Este é o Cristo, o escolhido de Deus, o Cristo. O escolhido de Deus, em cima de sua cabeça, pregado no madeiro, uma placa em 3 línguas internacionais, grego, latim e hebraico,
o rei dos judeus, ele leu aquilo, ele viu aquilo. Queridos amigos, esse sermão, sem palavras, está diante dos olhos deste homem. E foi este sermão que iniciou a jornada, com certeza, a jornada daquele homem em direção ao perdão e à salvação. Ele passou a ver Jesus como ele realmente era. Ele entendeu que ali estava o Salvador que viera ao mundo. Que tamanhas declarações, que tamanhas evidências da divindade de Cristo Jesus. Talvez, especulo eu aqui, que ele tenha talvez ouvido Jesus Cristo antes. Talvez ele conhecesse alguém restaurado. Talvez ele ouviu os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Ele viu Jesus Cristo como verdadeiramente era. Talvez Deus tocou em sua consciência antes quanto a isso. E assim deve ser. Assim deve ser com cada pessoa que se aproxima do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para Jesus. Nós devemos olhar para Jesus, não para Jesus. Jesus, o Salvador, o eterno Filho, o Rei da Glória, o Santo de Deus. Não o Jesus popular da cruz, morto, coitado, pregado ainda hoje numa estátua, no madeiro. Devemos chorar por ele, coitadinho, morreu tão jovem. O Jesus místico, estranho, cujos pés, a mão e o coração é adorado, não a pessoa, adorado como um menino ainda até hoje. Não, queridos amigos, ele é o Deus eterno. Devemos ver a sua majestade, o seu poder. O Filho de Deus que se fez homem. Oh, queridos amigos, ele não morreu contra a sua vontade. Ele não foi preso e crucificado por acidente, tão pobre, na juventude, cortado da face dos viventes. Não, ele entregou a sua vida. Em tantos momentos os judeus tentaram matá-lo e ele simplesmente não permitiu. Em Nazaré, no topo daquele monte, ele passa entre os homens e eles não puderam fazer nada. Quando chegou o momento, ele disse, não é a minha hora ainda, mas quando chegou a sua hora, ele disse, esta é a hora de Satanás. A minha vida eu entrego para tomá-la. Ele veio para morrer. A minha vida eu dou para tomá-la novamente. Ele não morreu por acidente. Ele veio para morrer. João viu um dia João Batista. E conforme ele vinha em direção a João e aquela multidão para ser batizado, ele estende a mão e diz para a multidão, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro sacrificial provido por Deus para morrer no lugar de pecadores. Ele morreu voluntariamente, ele entregou a sua vida, a sua morte não foi por seus pecados, foi uma morte voluntária, foi uma morte substitutiva, e foi uma morte sacrificial. Assim, é assim, querido amigo, nunca houve alguém como o Senhor Jesus. E se você deseja a salvação de Deus, essa é a tua primeira postura, se aproximar dele como ele é. O Salvador de Deus que veio a este mundo, o Deus eterno, que tomou carne para salvar pecadores. Ele é Deus, queridos. Ele é o Criador do universo. Todas as coisas, nos diz a palavra de Deus, foram feitas para Ele, em relação a Ele, por Ele, nele. Todas as coisas. Ele é a pedra fundamental, ele é o ângulo de construção, tudo foi feito em referência a ele, para o seu louvor, para a sua glória. E um dia ele entrará novamente no tempo e no espaço, como Senhor. O maior esforço de Satanás é confundir e enganar as pessoas a respeito do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque é por ele que o mundo será julgado um dia. A Bíblia inteira olha e aponta para Jesus. Ele é o cumprimento de todas as profecias. É necessário se colocar em reverência diante do Senhor se você deseja o perdão de teus pecados. É necessário olhar para Ele como Ele é, o Salvador que veio ao mundo, e abandonar toda ideia errada, crendice mística a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Se você busca a salvação, você deve vê-lo como a Bíblia o declara, como o caminho para a salvação. Não há outros caminhos, ele é o caminho. Se você deseja a salvação, você deve olhar para ele como a Bíblia o declara, como a verdade, não uma das verdades, e como a vida, a única vida possível de se viver, e a vida eterna. É assim que nós nos aproximamos do Salvador. Aquele homem pela primeira vez teve os seus olhos abertos ali na cruz, e ele viu quem Jesus era.
E os nossos olhos precisam ser abertos, se ainda não foram, e vê-lo como o único que pode perdoar e reconciliar com Deus. Bem, após ouvir aquele sermão em parte visual e em parte em palavras, aquele ladrão, aquele homem começa possivelmente a se perguntar: será possível que Jesus fosse de fato Cristo? Lembre-se, este jovem é um judeu. Como todo judeu, ele foi à sinagoga, levado pelos seus pais, foi circuncidado, cresceu na sinagoga, ele aprendeu e decorou versículos da Bíblia, como Isaías 53, que fala sobre o Messias, que viria para sofrer e morrer, entregar a sua vida. Ele era um jovem judeu, ele precisou sufocar a sua consciência espiritual para se entregar à bandidagem, ao pecado, à malícia, à imoralidade. É isso que todos nós fazemos para pecar contra Deus. Nós temos que colocar Deus de fora da nossa moldura existencial, não pensar dele, se esquecer dele, colocá-lo de lado. Ele fez isso porque todos nós temos uma consciência de que há um Criador. Ela está dentro de nós, registrada em nós. Será que ele é o Messias? Será que ele é aquele mencionado como justo na palavra de Deus, que deveria vir para morrer no lugar de pecadores, ser rejeitado pelo seu próprio povo? Será este homem realmente o Messias? Isso poderia explicar o seu maravilhoso caráter, a sua postura, a sua atitude diante de tantas coisas horríveis, mesmo enquanto tratado tão cruelmente. Querido, você crê no que a Bíblia diz a respeito de Jesus, de sua morte? Você entende que ele veio para isso? Será que há alguém aqui nesta tarde o acompanhando e tudo que você vê em Jesus é um pobre coitado, preso, morto, sem merecer? Não, querido amigo. A sua morte foi a única maneira de Deus perdoar pecados. Não é maravilhoso? Paradoxal, não é? Quem jamais poderia imaginar e conceber que o próprio Deus deveria vir a este mundo? Em nossa mente, nossa inclinação natural, por conta de nosso pecado e ego, é traçar um esquema de salvação que dependa de nosso esforço, que nos traga méritos, que seja o resultado da nossa própria boa obra, religião e atitude. Por isso que nós inventamos religiões. É assim que nós pensamos, que nós temos a capacidade, com a ajudinha de Deus, de agradar ao Pai, ser recebido por Ele. Seja por meio de boas obras, de martírio, de flagelo, de meditação, o que quer que seja. Quem jamais pensaria nisso? Que a santidade de Deus seja tão grande e que nenhum pecador pode sobreviver diante da sua justiça. Que as nossas migalhas de méritos não podem cobrir o imenso abismo de pecados. Será que você entende isso? Que boas obras não anulam pecados? O pecado permanece. Ele precisa ser punido e julgado porque Deus é justo. Porque Ele é justo, Ele deve julgar. Esse é o significado. Você já entendeu que o batismo não anula pecados? Que a frequência à igreja não anula pecados? Que fazer algo maravilhoso não anula pecados? Que todo pecado é contra Deus e somente Deus deve julgar, e Ele tem declarado que Ele irá punir, por isso Ele criou um lugar chamado inferno, um lugar de punição para pecadores como nós. Você já entendeu que Deus não odeia somente o pecado, Ele odeia o pecador? É claro, porque você não pode separar o pecado do pecador. Ele deve punir o pecador. E como poderia Ele fazer isso? E manter-se reto e justo, libertar, deixar ir o pecador e ainda permanecer reto e justo? Impossível, não é? Impossível, Ele deve punir, a menos que Ele próprio venha a este mundo e torne-se um homem como nós, e tome um corpo e uma natureza humana para viver uma vida perfeita diante da lei, da sua própria lei, sem jamais quebrar e ofender aquilo que nós não conseguimos viver, ser um representante de pecadores. Oh, queridos amigos, Ele fez isso. E o que dizer da minha história, do meu currículo horrível de pecados que estão lá para serem julgados, porque minhas boas obras não anulam meus pecados. Quando Ele vai àquela cruz de dor e agonia, ali Ele leva sobre si o meu pecado, a minha condenação. Ele precisou fazer estas duas coisas, você entende? Se Ele tivesse morrido ali,
Os meus pecados, se eu confio nele e venho a ele em arrependimento, teriam sido perdoados. Mas isso não me daria direito ao céu, porque o céu é um prêmio, um galardão. E o que foi que eu fiz para merecer o céu? Nada. Assim eu teria os meus pecados perdoados, mas não teria um lugar no céu. Foi por isso que ele precisou viver uma vida perfeita para adquirir os méritos de me dar um lugar no céu, enquanto também morria uma morte expiatória para perdoar os meus pecados. Aquela cruz, cravado ali, um soldado vem com uma lança e perfura ao seu lado os seus rins. E dali do rins jorra sangue e água, representativo na palavra de Deus, sangue para o perdão de pecados, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e água para a purificação de uma consciência culpada. Você sabe o que é a culpa? Ela é diferente de pecado. Pecado e culpa são coisas diferentes. O pecado são palavras, são ações, são pensamentos, e também é a nossa natureza, nós somos pecadores. Todas as vezes que nós pecamos por palavras, ações, cometemos um ato, um registro é tomado, uma marca, uma mancha é deixada em nossa alma. Isso é a culpa. E embora o pecado ou os pecados tenham sido cometidos há décadas atrás, a culpa permanece conosco como uma mancha e um registro da nossa condenação. E esta culpa se manifesta em nós com um senso de culpa, de pesar, de vazio, de terror às vezes, de insatisfação e tantas coisas. Por que isso? Porque ela está falando à consciência do pecado que foi cometido contra Deus. E enquanto o pecado não for perdoado, a culpa não é removida. Mas quando a culpa é removida, é porque Ele perdoou. A culpa em teu coração é porque há pecado registrado. Nós somos culpados diante de Deus. Ele veio a este mundo e a sua morte foi o único meio pelo qual Deus poderia perdoar e aceitar pecadores. Aquele ladrão, tendo pensado isso, olha para o Senhor Jesus Cristo mais uma vez e o contempla. Vê a sua grande misericórdia, a grande bondade. Ele é tocado, ele é amolecido no coração. De repente aquele homem entendeu que ele e o seu cúmplice estavam morrendo juntos, mas aquele homem entre eles não tinha cometido crime algum, e que realmente ele tinha poder para salvar, mas ele estava morrendo ali, voluntariamente por pecadores, sendo ferido no lugar deles. Quando o outro criminoso põe-se novamente a insultá-lo, aquele homem não estava mais inclinado a acompanhá-lo em seus insultos. Aquele ladrão queria ser perdoado, e mesmo à beira da morte, ali poucas horas antes de morrer, ele desejava que o Senhor Jesus agora fosse o Senhor da sua vida. Veja esse versículo 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Nós precisamos entender a verdade do Evangelho e submeter-nos a Cristo, e abandonar e deixar de lado todos os senhores que têm dominado a nossa vida, seja quem for, o que quer que seja. São ídolos da cobiça, são ídolos da sensualidade, são ídolos do grande Deus eu, ego. São tantos ídolos, queridos. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Aquele salteador arrependido, ele olha para Jesus, enquanto a sua vida se esvai, ele volve-se ao Salvador, e pela primeira vez na sua vida, creio eu, uma oração sai de seus lábios: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Essa é uma oração tremenda, é uma oração muito clara, muito direta, muito humilde, muito simples. Senhor, lembra-te de mim. Foi uma oração de arrependimento? É claro que foi. Como ele poderia orar se ele não estivesse arrependido? Como ele poderia pedir se ele não estivesse arrependido? Você deve se arrepender. Arrependimento é essencial.
Arrependimento é fundamental. As primeiras palavras de Jesus ao iniciar o seu ministério público, está registrado em Marcos 1,15, foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele se arrependeu, meu querido amigo, e arrepender-se é isso. Arrepender não é remorso. Oh, me arrependo de tantas coisas que eu fiz na vida. Não fui um bom filho, não fui um bom empregado, empregador. Não, não é isso. É arrepender-se para com Deus. Senhor, contra ti pequei. Eu trago a ti os meus pecados. Você quer um exemplo para ver em casa depois? Leia o Salmo 51, o Salmo 32, o Salmo 116. Medite nessas palavras. Foi uma oração de rogo: Senhor. E aqui não é meramente rabino, professor, líder, é mestre, Senhor Supremo. Uma submissão àquele a quem ele blasfemava um minuto atrás. Ele vê a glória de Cristo. Foi uma oração de entrega. Lembra-te de minha vida. Eu ponho a minha esperança em ti. Toma-me em tua mente, coração, para onde tu vás. Uma oração de entrega. Quando você se aproxima do Salvador para o perdão, você deve se entregar completamente a Ele, lançar fora toda a ambição terrena e vir a Ele por inteiro e dizer a Ele: Senhor, me salva, a minha vida será tua, para o Senhor fazer o que desejar com a minha vida, e eu serei teu, um filho, uma filha, um servo, um discípulo. Foi uma oração humilde. Senhor. Ele não demandou nada. Ele não disse: se tu estás aí, se tu és Deus, se tu existes, se revela a mim, faz alguma coisa. Não. Ele não disse: se tu é poderoso, então prova e me salva. Não, Senhor. Que oração humilde. Isso deve estar presente em nossa oração. E Deus, que lê o coração e vê a fé, dará uma resposta de paz. Como aquele homem, você deve estar pronto a clamar a Cristo. É necessário, querido amigo, necessária uma fé completa, uma entrega completa, uma dependência dos méritos de Cristo Jesus. Crer que Ele é o Salvador. E você vai a Ele como você está. Aqui está um grande erro de muitas pessoas que querem ser salvas. De repente os olhos da consciência se abrem, eles entendem o seu pecado e é doloroso. Imediatamente, no lugar de vir a Cristo como estão, eles desejam purgar a vida, melhorar, se limpar, agradar a Deus e ser aceitáveis por Deus. Aí vem a religião: vou parar com este vício, aquele, vou melhorar um pouco. Não, não, queridos amigos, o problema é o coração. Você se aproxima dele como você está. O que aquele homem podia fazer para agradar a Jesus? Lembra-te de mim, lembra-te que sou um pecador. De mim, um pecador. É assim que nós nos aproximamos do Salvador. É assim que nós clamamos por vida, por salvação. Ele se arrepende, ele reconhece a sua transgressão. Claro que ele reconhece, está aqui as palavras, versículo 40, respondendo porém ao outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição. E nós, na verdade, com justiça, para que recebamos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum meu mal fez. Senhor, eu pequei. E quando eu forniquei, fui eu, Senhor. Fui eu. E quando eu roubei, fui eu. E quando eu menti, fui eu. Eu quis, eu desejei. Quando eu agi assim, assado, daquela maneira, o Senhor viu, fui eu. Eu mereço a condenação. Eu sou um pecador. Eu não culpo mais ninguém senão a mim mesmo. Perdoa-me, salva minha alma e me lava e faz de mim uma nova pessoa. Está tudo aqui, queridos amigos, nessas palavras. Você vai a Ele como você está. Pilatos poderia soltar Barrabás, libertá-lo. Ele que deveria estar ali no lugar de Jesus, com seus comparsas. Mas somente Jesus poderia libertar e salvar aquele homem. Não é tremendo? Põe-se no lugar deste homem. Aqui estamos nós retratados. Ele morre no lugar de criminosos. Todos os nossos pecados, os nossos crimes contra a luz da consciência, pisando em nossa consciência para seguir o nosso pecado. Todas as vezes que a consciência soa o alarme diante de Deus, não faça isso. Isso é um pecado, nós fomos em frente.
todos os nossos pecados contra a palavra de Deus, contra o Deus Santo, ali naquele lugar, tomando sobre si. Nós somos esses rebeldes, esses criminosos, esses salteadores. Nós roubamos a nossa vida de Deus, às vezes os melhores anos de nossa vida, para viver em torno de nós mesmos. Roubamos dele o amor, sonegamos dele o louvor, desprezamos tantos mensageiros de Deus em direção à nossa vida para viver o nosso pecado. Pense sobre esse salteador, querido amigo. Eu preciso concluir. Será que o Senhor Jesus Cristo prometeu a ele, nestas palavras tão belas, o céu, por causa de sua caridade, de suas boas obras? Caso ele teve algum tempo de consertar a sua vida, ele estaria morto em poucas horas. Nenhum mérito em si mesmo, salvo sem qualquer mérito pessoal, qualquer mérito. Salvo sem ter praticado qualquer caridade, salvo simples e totalmente e unicamente pelos méritos de outro. A vida perfeita de Jesus, seu sacrifício perfeito. Ao colocar sua fé, sua confiança, isto é, em Cristo, ao arrepender-se para com Deus, isso destrói todo o ensino que diz o contrário da religião dos homens, não é? Está aqui diante de nós. Será que ele teve tempo de ser batizado? Da extrema unção? Será que ele teve tempo de fazer uma campanha de oração, pular uma fogueira santa, ofertar, receber uma oração forte, fazer uma oferta financeira de fé? Nada, nada. Deus está ensinando aqui por meio deste evento, e esta é o que nós devemos marcar. Você não precisa, não tem que ser uma pessoa especial para entrar no céu. O que é de especial neste homem? Você não precisa estar em um lugar especial, no monte, num templo X ou Y, para entregar a tua vida e orar a Deus por perdão e salvação. Pode ser em tua casa, sozinho, debaixo de uma árvore, em um lugar qualquer. Você não precisa dizer palavras especiais e memorizadas. Ouça essas palavras. Apenas uma oração sincera e verdadeira, uma entrega completa, um arrependimento verdadeiro. Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Salva-me, perdoa-me, eu não quero mais fugir, eu não aguento mais a minha culpa, eu sei que eu estou condenado. Recebe-me, dá-me a vida eterna, perdoa-me, aceita-me. Um desejo sincero, um arrependimento sincero. Pense sobre as palavras de Jesus. Que palavras, que ilustração. Ouça esse versículo. Versículo de número 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Alguns tentam torcer esse versículo e dizer que é uma pequena vírgula ali depois de hoje, como se Jesus dissesse: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo, dois pontos, estarás comigo no paraíso. Um dia, não sabemos quando, né? Você vai morrer, dormir, a alma dorme, nada do tipo, queridos amigos. O texto é claro: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Que palavras, que conforto e alegria não deve ter infundido o coração daquele homem naquele lugar, naquele momento, ao ouvir as palavras tão preciosas do Senhor Jesus Cristo Salvador. Em verdade, Ele que a verdade declarou. Você pode acreditar nisso. Hoje, que velocidade! Você crê no Senhor, você se entrega a Ele, e naquele momento você nasce de novo. Naquele exato momento você é salvo. Comigo, que companhia com o Salvador no céu, no paraíso. Que alegria, que certeza. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estará comigo. Quem entrará no céu? Bem, Cristo, pelos seus próprios méritos, claro. E todos aqueles que, como este homem, reconheceram a sua pecaminosidade, clamaram ao Senhor e se entregaram por inteiro.
Deixe-me fechar aqui, queridos. Em verdade te digo, aqui está a fonte, a base da tua certeza. Se você teme, mas deseja ser salvo, aqui está a base da tua certeza. Se você se sente covarde, se você se sente distante de Deus, se você se envergonha por ter se arrependido e voltado ao pecado, como você está? Como você está? Não há complexidade. Apenas em um arrependimento sincero, uma entrega completa. Aqui está o poder e o desejo do Senhor Jesus Cristo de te salvar. Faça isso. Faça isso nesta tarde. E se você fizer isso, sabe o que irá acontecer, querido amigo? Em tua alma, através de uma paz tão grande, você ouvirá esta voz, não em teus ouvidos, mas estas palavras serão ditas no céu a respeito deste jovem, desta jovem, deste homem, por parte do Senhor Jesus Cristo. Ele veio a mim, ela veio a mim, arrependimento e fé. Então você clama a Ele, Ele é dito, hoje, comigo, no paraíso. E quando a luz deste mundo se apagar para você, e você abrir os seus olhos naquele lugar de vida e salvação com o teu Salvador, você deseja isso? Então peça a Ele. Vamos orar juntos.